era um bom aluno em história? Cara, era, sempre fui assim, em todas as matérias, menos matemática, eu nunca fui de cálculos, de Tamo junto. exatas, terrível, né? Mas, cara, sempre gostei muito de apresentar trabalho, sabe aquele negócio de ir pra frente, com cartolina, Sim. aí todo mundo ia com papel decorado e eu ia sem papel, porque eu era Aham, exibido, aham. entendeu? Então, cara, eu sempre. Não, eu entendi o assunto, aí eu explicava e tal, e toda aquela entonação mostrava uma confiança, uma autoconfiança, Sim. e aí o professor sempre dava, né, uma nota alta e tal, pela apresentação também. Então tem muito dessa questão, assim, história, geografia, sempre gostei bastante Uhum. também, né? Enfim, todas as matérias. Mas eu, né, depois assim que eu entrei pro Blumencast mesmo, aí é uma coisa que parece que tomou muito mais proporção assim. Sim, Eu com comecei certeza. a, eu não sabia que eu tinha essa paixão latente sobre a história de Blumenau, sabe? Sempre gostei de história, sempre gostei de assistir documentário, enfim, mas depois que eu comecei o Blumencast, aí o negócio ficou muito mais forte assim. Sim. Mas essa tua paixão por história, da onde que ela vem e por quê? Então, são. Como é que eu vou te explicar assim? Especulações, digamos, né? O que eu Uhum. tentei trazer lá de trás, assim, eu acho que o meu pai tem muita participação disso, porque os meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Então, né, morei. Inclusive, tu tava contando a história da tua família, eu quase tive que anotar pra eu entender quem era irmão de quem, filho de Ah, quem. sim, isso ali é uma cama de gato, tá? Isso ali é bem difícil. Mas, assim, resumidamente, né? Falando só de mim, sem botar meus irmãos, né, em jogo, que daí fica meio complicado de entender. Mas, assim, né? Meus pais, então, se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Morei com a minha mãe, então, praticamente até os 14 anos. E o meu pai me buscava de 15 em 15 dias pra Uhum. passear, pra gente se ver e Uhum. tal. Só que meu pai sempre foi muito pobre. Meu pai sempre morou ou de favor ou de aluguel, tentava trabalhar com alguma coisa, ele já foi recenseador do IBGE, depois ele trabalhava com joias, com venda de perfume, com um monte de coisa assim, né? E só que mesmo assim, cara, ele foi responsável por me dar a minha primeira bicicleta, depois a minha segunda bicicleta que foi uma média, depois uma terceira bicicleta que foi a maior de 18 marchas. Ele construiu um balanço na casa que ele morava, que era gigante, que era a atração de todos os outros vizinhos que queriam lá Uhum. no balanço dessa casa. Ele me ajudou a construir o meu carrinho de rolimã, que a gente descia lá num morrão de asfalto. Também, pô, até de volante, cara. Todo mundo trocava na perna a direção e o meu era com volante de Santana. Muito massa. E uma coisa que tá muito latente assim na minha memória é a questão da catraca livre. Antigamente em Uhum. Blumenau, né, tinha todo domingo, uma vez por mês, tinha a catraca livre. Então não se pagava, né? E aí ele me pegava em casa e a gente ficava andando todos os bairros, ia, parava no terminal, daí comprava um chocolate, um pastel e tal. Aí a gente ia passeando toda a cidade. E, cara, já fui em inauguração do terminal da Fortaleza, eu tava lá, sabe? Todos os eventos populares, gratuitos, o meu pai me levava, sabe? Sim, Então eu sim. fui criando, eu fui meio que participando muito cedo da história de Blumenau. E como eu te falei, pô, o terminal da Fortaleza. Eu lembro da Proeb antigamente, porque Uhum. mesmo no. Claro, ele não me levava na Oktoberfest à noite, mas à tarde era tranquilo. Eu lembro daquele argentino que fazia caricatura, muito clássico aqui em Blumenau. Lembro, né, da Proeb antiga, não da Vila Germânica, né? Lembro dos ônibus antigos, né? E não só desses novos, enfim. Então, as pessoas falam, tá, mas, cara, tu viveu isso tudo, né? Porque eu tenho essa memória Sim, infantil de muito sim, cedo, sim. sabe? Então, assim, acho que tem essa questão, essa pegada com meu pai, porque eu costumo dizer que ele era igual aquele cara da Procura da Felicidade, sabe? Sim, o Will Que Smith. fazia algumas fantasias pro filho, né? Ele era muito pobre e tal, e ele tinha que criar certas. Ah, ó, filho, hoje a gente vai ter que dormir aqui, era no banheiro, né? Mas nessa Uhum. caverna aqui, porque os dinossauros estão passando. Meu pai fazia isso, sabe? Uma outra personagem, digamos assim, né, na minha vida que eu acho que me incentivou muito para a história é minha tia. Então a tia Cici, né, irmã da minha mãe, ela cara, sempre falou de história, história do Brasil, cara, sempre que a gente ia tomava um café junto, a gente ia para esse lado da história, dos presidentes, por que que foi assim, assado e tal. E ela nunca foi historiadora, nem professora de história, nada, né?
E aí e sempre falou também da história de Blumenau. E hoje ela é guia de turismo, né? Guia turística aqui de Blumenau. Então, muito mais agora, a gente troca muito mais ideia, né? Ela sempre contou a questão das lendas e aí a gente vai trocando ideia. Tem algumas coisas que ela disse que eu já ultrapassei ela em conhecimento, né? Mas, cara, sempre respeito muito, assim. Enfim, então são duas pessoas muito importantes que eu acho que incutiram essa questão dessa paixão pela história de Blumenau especificamente.